Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Eu quero estar trazendo um texto da Palavra de Deus. Hoje, 1º de agosto, eu quero estar lendo Mateus capítulo 7, no verso 13 e 14. Está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porquanto estreito é apertado a porta que conduz o caminho para a vida, e poucos são os que entram por ele. O caminho para a perdição é largo, e o caminho, a porta que conduz à vida é estreito. Eu quero estar falando nesse 1º de agosto sobre esse texto que está em Mateus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Hoje tivemos uma mega manifestação. Nós estamos assistindo os acontecimentos dos últimos dias. Nós temos visto que o cerco está apertando. Nós temos visto e convivido com tantas coisas nos últimos dias que aqueles que não conhecem as coisas de Deus, aqueles que não têm experiência com a palavra, está tudo bem. A pessoa não tem conhecimento, então é aquele tipo de pessoas que tanto faz a água correr para cima como correr para baixo. Aí já viu falar esse tempo? A gente que nasceu no interior, quando você está indiferente, a pessoa que é indiferente com as coisas, ela chega a um ponto de dizer, tanto faz a água correr para cima se correr para baixo, não faz sentido, não faz diferença alguma. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que têm experiência e têm convivência com as coisas de Deus, não está tudo bem. E não faz a diferença da água correr para cima e para baixo, faz muita diferença para nós. Porque aquele que conhece as coisas de Deus, aqueles que estão ligados com as coisas de Deus, ligados com os acontecimentos, com as coisas que estão prestes a acontecer, nós sabemos. A gente vive naquela tensão, aquela coisa assim, que a qualquer momento vai acontecer algo inesperado. Está para acontecer. Agora, esse caminho que leva a pessoa para a perdição, essa porta é larga. Você pode fazer, pode ser de viver uma vida indiferente, não precisa você preocupar. Preocupar com o quê? Tem gente que fala, vou morrer mesmo, né? Aí você dá conselho para a pessoa, não faça isso ou aquilo. Principalmente as picadinhas, a gente tem avisado, né? Para as pessoas, para elas é indiferente, tanto faz. E às vezes você passa a ser taxado como doido, você é taxado como louco. E assim nós vamos vivendo as vidas. E muitas vezes nós passamos por isso quando nós somos jovens lá atrás. Talvez quando a pessoa está muito novo, às vezes ele não pensa no que pode acontecer, no que pode ocorrer, e você vai levando aquela vidinha ali, leva um ter, vai vivendo. Eu sou mais eu, né? Então você vive para você, você não esquenta a cabeça com nada. Para você está tudo bem, né? Agora, quando você vai ganhando uma certa idade, uma certa experiência com as coisas, você vai convivendo com o mundo e vai vendo o cerco vem apertando de ano a ano. Você já observou o tempo, viu como as coisas estão passando rápido? As coisas assim, o ano, antigamente, demorava, né? Você ficava assim aguardando, esperava, que era ansioso, né? Hoje a coisa está passando assim, ó, que sabe abrir e fechar de olhos. Nós já estamos no mês de agosto, Natal está chegando. Parece que o ano começou ontem. E assim as coisas, o tempo está sendo abreviado. O tempo está correndo, passando muito rápido. Né? E se nós não tomarmos cuidado, se nós não estivermos ligados, se liga na palavra de Deus. Jesus está voltando. Nós estamos convivendo com
o mundo de tal forma que o mundo ficou, as pessoas só pensam nelas, né? Hoje existe dois grupos. Não tem assim muita separação. Tem aqueles que temem a Deus, as pessoas que têm temor de Deus, aquelas pessoas que estão preocupadas com as coisas de Deus, aquelas pessoas que estão indiferentes. Isso acontece em qualquer lugar, até dentro da nossa casa temos convivido com isso. Nós estamos vendo e convivendo com isso no dia a dia. A pessoa está vivendo uma vida assim, parece que as pessoas perderam a noção, a pessoa perdeu o sentido da vida, né? E essa vida que nós estamos vivendo aqui, isso é uma vida assim passageira. As pessoas acham que morreu, acabou. Eu vou viver e vai levando a vida, eu caí morto aí, acabou. Morreu, acabou, né? Só que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos fala de uma forma totalmente diferente. Quando nós saímos desse mundo, quando nós saímos dessa vida aqui, aí sim é que vai começar a vida. Porque essa vida aqui, no passado, né, os homens, na era de Abraão, Noé, na era desses homens, vivia 900 anos, 1000 anos. Teve homens que viviam mais de 1200 anos no passado. Você pega a Bíblia, você se assusta, né? Como que um homem poderia viver 1000 anos, né? E aí você fala assim, não, mas aquele ano era diferente. Não é, é a mesma coisa. É o mesmo que nós estamos vivendo hoje. O problema é que a falha, o pecado do homem chegou de tal forma que Deus reduziu os anos de vida do homem. E passou a ser de 120 anos. 120 anos é o máximo que às vezes a pessoa vai. É muito difícil ouvir falar de uma pessoa que passou de 120 anos. Mas a média, de acordo com a Bíblia, a nossa média de vida é 70 anos. Depois de 70 anos, você pode chegar aos 120, mas você não vive, você vegeta. Até os 70 você vive. Então, aí passando essa fase, passando esses anos, quando você chega, ultrapassa os 70 anos, aí você já está, como diz o outro, né? A gente costuma brincar e estamos fazendo hora extra aqui, né? Porque a Bíblia fala que a média é 70 anos. Se você passar de 70, os melhores são infarto e canseira. A pessoa vai chegar num ponto que precisa de alguém, ter um cuidador, uma cuidadora para cuidar das pessoas, né? Minha mãe está com 93, 3, 4 pessoas para cuidar dela. Tem pessoas que, inclusive, são mais difíceis. Quando a idade chega, às vezes a pessoa acha que, na cabeça dela, às vezes a cabeça está jovem, mas ela não aguenta. A cabeça, o corpo não acompanha. E essa é uma realidade. Mas o que eu quero dizer para você é que nosso tempo vai findando. E está chegando a hora, a qualquer momento, Jesus vai arrebatar a igreja. Como que nós estamos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Como que nós estamos? Quando nós sairmos desse mundo, vai começar a vida, a verdadeira vida vai começar depois dessa vida aqui. Essa vida aqui é passageira. Isso aqui você entrou aqui, nós viemos desse mundo. Nós, na realidade, Deus não criou o ser humano para morrer. O problema é que o homem desobedeceu a Deus através do seu cabeça maior. Lúcifer, um anjo, Lúcifer, significa portador da luz, era o anjo. Deus não criou Satanás, ele criou Lúcifer. E esse anjo se rebela contra Deus. E agora, quando ele se rebela contra Deus, o que ele faz? Ele contamina, ele vai e faz com que o homem também, o homem Adão e Eva caiu. E com a decadência de Adão e Eva, nós passamos ao que está escrito lá na palavra de Deus, lá, Paulo disse isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, quando nós saímos aqui, preste bem atenção, o salário do pecado é a morte.
A morte física nós vamos ter que passar por ela. Mas quando ele fala, né, a vida eterna em Cristo Jesus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de graça. Jesus veio aqui e pagou por nós. Aí nós temos a vida eterna. Aí quando nós saímos daqui, não tem outra. Se alguém está pregando isso para você, se alguém está te mostrando outra porta, você está sendo enganado. Se você teve um ensinamento desde crianças, que vem lá dos seus avós, dos seus bisavós, que nos ensinaram tantos caminhos, colocaram tantos intercessores, né? E nós aprendemos tanta coisa errada. A palavra está dizendo uma coisa e eles nos ensinaram outra. Aqui nos fala o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quando nós partimos dessa terra aqui, nós vamos deparar com duas portas. Você vai ser o final da estrada. O final dessa estrada tem duas portas nos esperando. No dia que eu sair daqui, desse mundo, eu vou dar de frente com duas portas. O meu corpo vai voltar para o pó, porque do pó eu vim. O que está dentro de mim, o meu corpo é apenas um hotel, isso saiu de dentro de Deus. A minha alma e o meu espírito. O meu espírito retorna para Deus. Mas a minha alma está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte. A desobediência nos traz a morte, a separação de Deus. E essas duas portas é a porta do inferno, onde milhões e bilhões vão passar a eternidade. Lá é da seguinte forma: 1000 anos, 2000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, é a eternidade. As pessoas que for para o inferno vão passar a eternidade. Lembra do rico e Lázaro? Lázaro foi levado ao seio de Abraão. O rico está lá, até hoje. Eternidade. E foi lançado lá para toda a eternidade. Aqueles que aceitar a porta, que é Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, aí quando chegar no seu dia, que você vai deparar com as duas portas, ou você entra para a porta do inferno, ou você entra para a porta do céu, que seria a porta de passar com Cristo, com Jesus. E esse tempo seu é só enquanto você está respirando. Você parou de respirar, acabou. Não adianta você ir atrás de Mané, de João, de Joaquim, papai, não, lá não. É você e Deus. Lá, quando você chega lá, você já definiu. Quando que você definiu? Aqui, no mundo. Veja o que está acontecendo no nosso mundo hoje, principalmente no Brasil. E vamos falar de Brasília, né? A palavra de Deus fala em Zacarias que 2/3 vão entrar para essa porta da perdição. O caminho é largo, é muito fácil. É muito fácil, você está com muito dinheiro, você compra o que você quer, você tem o que você quer, você não precisa renunciar a nada, você leva a vida tranquila, você leva a vida que você quer. Agora, quando você tem um lado, você parte para o lado das coisas do bem, você quer Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, o próprio Jesus diz, se, você vê que ele não obriga, se alguém quiser vir após mim, se você quiser depois de Jesus atrás, seguindo Jesus, você tem que renunciar. Aí essa renúncia envolve um monte de coisa. Você imagina você renunciar tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, você renuncia. É tudo. Renunciar tudo. Jesus disse, renuncia a si mesmo. Você vai renunciar a você. Eu vou ter que renunciar eu mesmo. Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto. Aí eu estava dizendo no outro vídeo meu, que quando fala que Deus deu livre-arbítrio, está escrito aqui na palavra de Deus, o livre-arbítrio. E nesse vídeo eu sou muito taxativo, para mim foi uma revelação de Deus para mim. Espero que seja para você também.
o nosso livre-arbítrio, ele só existe para nós antes de você ter uma convivência com Jesus. Antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí você tem o livre-arbítrio. Faz o que você quer. Agora, depois que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não tem livre-arbítrio. E eu entendi isso agora. Recente. Não existe livre-arbítrio para os servos de Deus. Porque quando você se torna um servo, uma serva de Deus, você não vai viver mais você. Lembra que Paulo disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Cristo vive em mim e não vive mais eu, acabou meu livre-arbítrio. Eu não tenho vontade mais. Eu tenho vontade de não ter vontade. Essa é a realidade. Você passa a ter vontade de não ter vontade. Ah, eu quero isso. Peraí, mas isso aí vai te trazer o quê? Isso aí não vai te afastar de Deus? Então você não vai fazer. E você não vai fazer por quê? Por amor a Cristo. Por amor às coisas de Deus. Aquele que ama as coisas desse mundo, você olha esse caminho largo, as coisas desse mundo, não vê esses homens públicos, como que eles metem a mão, para eles sem diferença. Ah não, esse negócio de bicharia é bobagem. E eles estão certos. A Bíblia fala que quem é sujo tem que sujar-se mais. Então são bilhões. Tem caso aí, né? Nós sabemos, dos últimos governantes, pessoas que roubou foi bilhões. Chegou na casa de trilhões. Agora você acha que isso vai ficar assim, as pessoas chegam assim, nada, eles estão certos. Por quê? Porque eles já escolheram a porta deles. O caminho hoje é largo, para eles é tudo largo, um caminho espaçoso. Faz o que eles bem entendem, o caminho é largo. Agora, aqueles que escolheram fazer as coisas... Você viu o Bolsonaro? O Bolsonaro é um cara que escolheu o lado do bem. O que ele disse, o refrão dele? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que ele fala? Pois é. A verdade vos libertará. Libertará de quê? A verdade vai te libertar desse caminho largo. Dessa sua vontade louca, doentia de fazer as coisas. De participar das coisas errôneas. Se é que você está me entendendo. Então ele renunciou o quê? Ele renunciou à vida fácil, os bilhões, os milhões. Um homem que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados em Brasília. Você acha que se esse homem tivesse algum deslize de que fosse R$100, você acha que a gente já teria derrubado ele? Eles procuram tudo enquanto é coisa para ver se consegue encontrar alguma coisa palpável para tirar. Não tira. E por que não vai tirar? Porque ele está limpo diante dos homens. Deus preparou esse homem. Então nós também temos que ser preparados. Ele renunciou à vida fácil, os milhões que vinham na mão dele fácil. Ele renunciou para quê? Para fazer a vontade de Deus. Deus o preparou, ele abençoou e capacitou ele para quê? Para que ele esteja hoje presidindo a nação brasileira. E ele foi escolhido para ficar até 2026, creio eu. Mas ele está sofrendo tudo enquanto é tipo de ataque. Você acha que tem vida fácil para servir a Deus? Não. Nós não somos presidente, nós somos seres humanos como ele, não. Ele é uma pessoa pública. Mas você acha que a vida nossa é fácil? Não, não é fácil. Você renunciar a você mesmo, a renúncia é uma cruz. E essa cruz, no dia que você sabe quando que você vai pegar e vai carregar essa cruz, até quando? Jesus carregou a cruz até onde? Até no Calvário. E lá ainda foi pregado nessa cruz. A nossa é diferente, a nossa cruz é só apenas a renúncia, você renunciar todas as coisas que você mais ama, mais que você quer, por amor a Cristo. E quando você chegar no final da sua vida, quando você chegar na frente dessas duas portas, se você entra na porta
para viver a vida com Cristo, você vai pegar essa cruz, você ainda vai ter um bem maior lá para te esperando, que é a coroa da salvação, a coroa da vida. Jesus foi coroado com a coroa de espinho por sua causa, por minha causa. E quando eu sair daqui, eu vou receber a coroa da vida. A coroa que Jesus pegou foi a coroa da morte lá, morreu por você, morreu por mim. E quando nós sairmos daqui, nós vamos pegar, trocar esse fardo nosso, que apenas a renúncia é você renunciar às coisas. Você vai pegar a coroa da vida. E a Bíblia fala sobre pedras, muitas pedras. A coroa pode ter muitas pedras. E eu ficava pensando, né, que fosse a coroa de muitas pedras preciosas, diamante, safira, topázio, né? A gente pensa logo nas coisas materiais, nas coisas palpáveis, né? O homem sempre nós queremos o bem maior, o nosso bem maior é o dinheiro, nós pensamos como diz as pessoas do mundo, na bufunfa. Não. Essas pedras são as almas que nós ganhamos. Cada alma que você ganha é uma pedrinha que vai ali. É uma coisa simbólica. Talvez você foi chamado para ser pai de multidões, mãe de multidões. E como que você vai ser mãe de multidões? É você levar as pessoas, é arrancar as pessoas do caminho do inferno e colocar elas no caminho do céu. Amém? Pensa nisso. Se você nunca fez isso, começa a fazer. Você pode ser pai de multidões, você pode ser mãe de multidões. A escolha é sua. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. É uma coisa maravilhosa. É fácil? Não. Bolsonaro está tendo vida fácil? Tá não. Você acha que nós vamos ter vida fácil nesse mundo? No meio de tanta corrupção, de tantas coisas, você acha que vai ter vida fácil? Tem não. Não vai ter. Renúncia é cruz. Todas as vezes que você pensar em renunciar a alguma coisa, pensa sempre, a renúncia é uma cruz. Mas essa cruz você vai trocar para a coroa no dia da salvação. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Começa a memorizar. Passa esse vídeo para frente. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. Muitas pessoas que precisam apenas de um abraço, de um toque de mão, né? Um abraço amigo, uma palavra amiga. Incentivo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e pense nisso. Nos ajuda a ajudar.